Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um desafio, né? Uma nova matéria que se inicia, que é Saúde Coletiva 2, dando continuidade aos conhecimentos adquiridos durante a matéria de Saúde Coletiva 1. Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma breve revisão, tá certo? Do que a gente estudou lá no início de Saúde Coletiva 1. E a aula é bem resumida, é teórica, tá? Mas a gente vai ter aí a oportunidade de estar revisando alguns conteúdos que foram administrados em saúde coletiva 1, que vai se perpetuar durante a matéria de saúde coletiva 2, tá? Então, só para refrescar aí a memória de vocês nessa primeira aula. Então, vamos lá. Nessa aula a gente vai conhecer, né, revisar sobre os níveis de atenção, níveis de prevenção, um pouco aí da história, né, do SUS e o SUS propriamente dito. Então, quais são os níveis de atenção à saúde, tá? Então, os níveis de atenção à saúde, eles têm que ter a capacidade em uma unidade de saúde de prestar uma assistência primária, secundária e terciária. Então, esses são os níveis de atenção à saúde: atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Na atenção primária, ou também conhecida como atenção básica, é uma atenção mais generalista, tá? Onde vai ser ofertado atendimentos de baixa complexidade tecnológica, tá? Ou seja, é baseado na tecnologia leve, é mais sobre orientação, conversação, acolhimento, tá? E tem um foco aí na prevenção e na promoção à saúde, tá? Então, na rede primária, a saúde a gente pode atribuir aí as atividades exercidas nas unidades básicas de saúde, tá? Onde se utiliza tecnologias leves, tecnologias de baixa complexidade tecnológica, tá? E o foco está mais na promoção e prevenção à saúde. Na rede terciária, no nível, no nível secundário, né? Esse nível ele tem um maior nível tecnológico, tá? É um nível mais especialista, tá? E que fazem atendimentos de média complexidade. Um dos exemplos de nível secundário são os ambulatórios, tá? Que prestam serviços, exames de imagem, exames de rotina. Temos aí também as UPAs, as unidades de prontos atendimento, tá? Classificado aí como nível secundário. E no nível terciário, nós vamos ter os hospitais de grande porte que oferecem altas tecnologias, tá? De alta complexidade e ele é muito especializado, tá? Um exemplo disso é o Hospital de Traumas, o regional, onde é um hospital que atende demandas de cirurgias, né? Abdominais, enfim, tá? Então, são níveis de atendimento no SUS à saúde em vários setores: atenção primária, secundária e terciária. Sobre os níveis de prevenção. Os níveis de prevenção a gente também pode classificá-los em 3 níveis: primário, secundário e terciário. No nível primário, né, levando em conta aí a atenção primária, que tem como base prevenção e promoção à saúde. Do mesmo jeito, no nível de prevenção, a prevenção primária, ele tem como objetivo prevenir que a doença venha a acontecer, tá? Então, são medidas que se utilizam para que a gente consiga orientar a comunidade em geral sobre várias formas, né, de se prevenir contra o adoecimento, tá? Então, um exemplo aí de atenção primária, nós vamos ter o saneamento básico, nós vamos ter as vacinas, nós vamos ter aí ações em saúde, ações educativas em saúde, né? Onde a gente orienta aí a promoção à saúde.
Então, como vocês podem ver aqui nessa linha, né, é uma atenção, uma prevenção pré-patogênica, ou seja, uma orientação antes que a pessoa, uma orientação ou ação antes que a pessoa venha a adoecer. No nível secundário de prevenção, nós vamos ter aí o diagnóstico e tratamento, tá? Ou seja, prevenir mais agravos durante a doença. Então, são meios que a gente utiliza para diagnosticar e para tratar aquela enfermidade, para que a pessoa ela não venha a ter uma piora do seu quadro, tá? Então, o nível secundário já é quando a pessoa ela já está doente, e aí a gente vai tomar ações e medidas, né? Medidas e ações que possam vir ofertar uma qualidade de vida, né, para essa pessoa de forma melhor, para que essa pessoa tenha a sua recuperação da saúde, tá? Então, nível secundário baseia-se nos diagnósticos e tratamentos durante o período da enfermidade. E no nível terciário, nós vamos ter a fase pós-patogênica, ou seja, após o adoecimento, tá? Então, são medidas e ações que serão tomadas após o adoecimento. Quais medidas e ações são essas? Reabilitar o paciente e reinseri-lo, né, na sociedade e prevenir com que a doença não volte mais, tá? Não tenha uma reincidiva, ok? Então, no nível terciário, a gente vai ter aí os cuidados pós-adoecimento, pós-patogênico, tá? Pós a doença. E aí, revisando um pouquinho aí sobre a história, né, do SUS, do surgimento do SUS. Em 1923, a gente tem aí a criação da Lei Eloy Chaves, tá? Onde deu-se origem aí ao indício de previdência social, tá? Que após greves e movimentos, né, por melhores condições de trabalho e segurança, surgiu essa lei, tá? Nessa lei foi instituída as CAPs, né, as caixas de aposentadorias e pensões, aos operários urbanos apenas, ou seja, era uma previdência voltada apenas para aqueles trabalhadores que contribuíam com a previdência. Então, essas pessoas elas tinham acesso, quando adoeciam, à previdência e também quando morriam um ente querido, ou então quando eles morriam, quando se aposentavam, enfim, eram voltados apenas para os trabalhadores que contribuíam, tá? Essas CAPs, elas eram organizadas pelas próprias empresas em caráter facultativo, tá? Então, quem contribuía tinha acesso à aposentadoria e pensões aí das CAPs, tá? Então, o que atribuía às CAPs era direito a socorro médico, caso essa pessoa que contribuía viesse a adoecer, aposentadoria e pensão e aos serviços funerários. E isso também se estendia aos seus dependentes. Então, os trabalhadores, né? A família do trabalhador também tinha esse direito, tá? Mas eram apenas para aqueles trabalhadores que contribuíam. A partir dos anos 30, foi criado aí o Ministério do Trabalho, da Educação e Saúde, tá? Onde também deu-se início à indústria, comércio e junta trabalhista. As CAPs, elas foram substituídas pelos IAPs, que ficou conhecido como Instituto de Aposentadoria e Pensão, né? Então, esses IAPs eram apenas para as pessoas que tinham vínculos empregatícios e passou a ser dividido por setor, tá? Exemplo, os bancários tinham sua instituição, o comerciante tinha sua própria instituição, então era por categoria profissional, tá? Por setor de trabalho. Não era mais de forma geral como era lá nas CAPs. E aí, em 1930 também temos aí a ação do governo Vargas, tá? Getúlio Vargas era o presidente na época, onde ele começou a fazer ações, né,
de previdência a partir aí dos IAPs, né? Então, era o governo Vargas que liderava nesse período aí de 1930. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, que antes era junto com o Ministério da Educação, ele se desassociou-se, tá? Então, houve aí a separação, o rompimento da educação e da saúde. Então, passou apenas a ser o Ministério da Saúde, que tinha como função vigilância sanitária, programas de vacinação e doenças epidêmicas, né? Com foco aí na atenção primária à saúde, tá? De orientação, de prevenção contra os adoecimentos. Foi nesse período também onde houve aquela revolta das vacinas, onde a população ela se viu obrigada a ser vacinadas e muitas delas não concordavam com a vacina, né? E fizeram as reivindicações, por isso conhecido como revolta da vacina. E a partir dos anos 60, os institutos, né, de aposentadorias e pensões, conhecidas como os ISAPs, eles foram unificados, tornando-se em INAPES, o Instituto Nacional, né, de Previdência Social, que tinha como função previdência e assistência médica, tá? Então, quem não tinha vínculo empregatício poderia também pagar o Instituto Nacional de Previdência Social e ter acesso à saúde. Então, antes eram apenas fornecidos para trabalhadores, como as CAPs, né? Só tinham direitos os trabalhadores que contribuíam. Depois passou a ser os IAPs, tá? Institutos de Aposentadorias e Pensões por categoria profissional. E agora, nos anos 60, surgiu os IAPs foram unificados e deu origem aos Institutos Nacionais de Previdência Social, que mesmo aquelas pessoas que não tinham trabalho, elas poderiam contribuir para o Instituto Nacional de Aposentadoria e Pensões e ter direito ao acesso à saúde, tá? Então, não era algo apenas dos trabalhadores, a sociedade passou a ter direito desde que ela contribuísse também. Em 1978, nasce os INAMPs, tá? Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, criado dentro dos INAPs, né? INPS, Instituto Nacional de Pensão de Previdência Social, pelo regime militar. Então, tinha um vínculo com o Ministério da Previdência Social e tinha como foco na cura, tá? Então, baseava-se aí na prevenção secundária e terciária, cura e tratamento e reabilitação, tá? E esse modelo ele foi extinto em 1993. Em 1986, nasce o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Então, mudou-se o foco para a atenção básica. E aí inverteu as verbas, né, do INAMPs, dos Institutos Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, para os estados. E funciona até o ano de 1988, esse modelo, tá? Quando começou a surgir os primeiros indícios do SUS, tá? Sistema Único de Saúde, que deu-se origem no governo de Sarney, onde o SUS ele apareceu com a proposta que até hoje é atendida como uma forma universal e gratuita, ou seja, todos têm direito ao SUS, tá? Ninguém precisava contribuir para ter direito à saúde. Então, o SUS ele unifica a administração e o financiamento, unindo o Ministério da Saúde, tá? Atenção primária, e os INAMPs, a atenção secundária e terciária. Mas com o SUS não se pode exigir pagamento obrigatório, então é criada a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, tá? O CPMF. Sua criação ocorreu aí no ano de 1996 e entrou em vigor em 97. O dinheiro ele só podia ser aplicado, o dinheiro que era contribuído só poderia ser aplicado no âmbito da saúde, tá? E toda a arrecadação era direcionada para o SUS, mas o SUS não era de contribuição obrigatória, tá certo?
ele veio com uma proposta em que todos tinham direito à saúde de forma universal e gratuita. Então, o Sistema Único de Saúde, ele deu-se origem através aí da 8ª Conferência de Saúde, que ocorreu em 1986, tá? Então, a 8ª Conferência de Saúde foi um marco na história do SUS, porque lá teve encontro de diversos profissionais de diversas áreas aí da saúde, tá? E também grande marco foi a participação popular nessa conferência, tá? Então, a população teve o direito de se manifestar e de propor também ações de melhoria na qualidade aí, ofertada da saúde. Então, houve aí a discussão entre profissionais a respeito dos princípios de saúde pública, tá? Que ocorrem a cada 4 anos. Então, as conferências de saúde, elas acontecem até os dias de hoje, tá? No período aí de 4 em 4 anos, onde todos os profissionais se unem junto com uma representação aí, uma pequena representação da população para discutir sobre melhorias na qualidade de saúde do SUS. Composta por gestores municipais, estaduais e nacionais, e o objetivo dessas conferências é estabelecer metas e pactos em prol da saúde. Em 1988, deu-se o pontapé aí na Constituição Federal dos artigos 196 ao artigo 200, que trata apenas do âmbito de saúde, tá? Deu-se também origem às leis orgânicas da saúde, a Lei 8080, em 1990, tá? E a Lei Orgânica de Saúde, 8.142, de 1990. Quais são os princípios assistenciais do SUS? Então, como a gente estudou, então a gente consegue compreender, né, sobre alguns princípios do SUS. Então, nós temos aí os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Então, os princípios doutrinários, eles são, como a gente viu, né, são 3. E organizativos são 4, tá? Mas resumindo aí de forma bem prática, para que vocês relembrem aí os princípios assistenciais do SUS, tá? Aqueles com nível na assistência. Então, vamos ter aí a universalidade, tá? Então, todos têm acesso às ações e serviços, tá? A saúde deve ser garantida a todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, tá? Sexo, outras características sociais ou pessoais, tá? Então, o SUS, ele é universal. O SUS, ele veio para todos, tá? E todos têm direito à assistência à saúde em todos os âmbitos que precisar, nível primário, secundário, terciário. Integralidade significa considerar a pessoa como um todo, tá? Devendo as ações de saúde procurar atender todas as suas necessidades e não enxergar o indivíduo apenas por parte, mas como um todo. Equidade, o princípio de justiça social, que garante a igualdade na assistência da saúde, tá? Sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviço, ela deve ser atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Então, aquela coisa, né? É priorizar quem precisa ser priorizado, tá? Dar acesso, dar mais oportunidade àqueles que mais necessitam. Equidade é diferente de igualdade. Na igualdade, todos têm o mesmo direito, tá? Na equidade, não. A gente vai ver quem é que necessita mais para a gente ofertar mais a quem mais necessita. Descentralização, né? Consolida aí com a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS, tá? Então, ocorre aí a distribuição de responsabilidade. Com a descentralização vem a hierarquização e regionalização e resolutividade. E a hierarquização é o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. E também é atendido aí a forma de referência e contra-referência. Então, tem essa questão da gente direcionar a ação para um serviço e desse serviço voltar para mim, tá? Redirecionar o paciente. Então, em todos os níveis de atenção. Quais são os níveis de atenção? Atenção primária, secundária e terciária. Então, essa é uma hierarquia, tá? Então, por exemplo, se um paciente chega numa unidade básica e ele referencia para uma outra unidade, digamos, para um nível terciário, esse nível terciário ele tem que contra-referenciar esse paciente para a unidade básica, tá? Para que tenha essa troca de informações, tá? Sobre a saúde daquele paciente. Regionalização, criação de áreas de referência em atenção segunda e terceiras áreas intermunicipais com participação dos estados, tá? De todas as regiões de saúde. E resolutividade é a capacidade de resolver os problemas de saúde, né? Através dos serviços que são ofertados pelo SUS em todos os níveis da atenção, na atenção primária, secundária e na terciária. E controle social é a democratização dos processos decisórios, consolidados aí a partir da participação dos usuários aos serviços de saúde. Então, é quando a população ela participa de forma efetiva em todas as ações que serão ofertadas aí pelo SUS. Então, a Constituição Federal de 1988, a gente vai revisar aí um pouquinho dos artigos, tá? No artigo 196, afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Garantida mediante a políticas sociais e econômicas que visam reduzir o risco à saúde e outros agravos, tá? Tem como objetivo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. No artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre regulamentação da saúde, fiscalização para onde vão ir as verbas, tá? E o controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Então, nesse artigo, permite que instituições privadas participem de forma complementar ao SUS, tá? Então, como a gente já viu lá em Saúde Coletiva 2, rede privada pode participar do SUS? Pode, sobre caráter complementar, tá? Então, geralmente quando o SUS, no hospital do SUS, não oferece um determinado serviço, o SUS, ele financia esse serviço na rede privada, tá? Como uma forma complementar, de caráter complementar. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com a direção única em cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, atendimento de forma integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Então, o Sistema Único de Saúde ele será financiado, nos termos do artigo 195, com os recursos do orçamento da Seguridade Social, ou seja, daquelas que são contribuições através daí dos impostos, da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, tá? Então, é através da arrecadação aí dos impostos e das previdências que são pagas. A assistência à saúde é livre, tá? A iniciativa privada. Então, as instituições, como eu falei para vocês, as instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, do SUS, segundo diretrizes desses, mediante aí um contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, tá? É vedada a destinação dos recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em leis, tá? Por exemplo, em um caso de pandemia, uma instituição privada que ofereça um serviço que no Brasil não tem, tá? Salvo nestes casos, pode ser, como é que se diz, ofertado aí ao SUS, tá? Mas é proibido a ação de forma estrangeira de instituições privadas, né, fora do Brasil, intervir aqui. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta e processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, tá? Então, é proibido a comercialização de órgãos, é proibida a comercialização, né, de transplantes de sangue aqui no Brasil, tá? Eles são de caráter doador, tá? Então, em pacientes vivos, eles têm a opção de aceitar ser doadores ou não, e enquanto morto, quem decide é a família. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar os procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar do processo de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, que são as vacinas, hemoderivados, que são o sangue, e outros insumos, tá? Então, o SUS, ele tem essa atribuição, tá? De controlar e fiscalizar essas ações. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, tá? Então, capacitar os profissionais aí da área da saúde. Participar da formulação de política e da execução de ações de saneamento básico. Então, eles têm essa autonomia de modificar aí a lei a critério da melhoria. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, através do saneamento, né, da vigilância sanitária. Participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, tá? Então, a gente consegue perceber que o SUS ele está presente em todos os âmbitos, tá? Qualquer local que a gente chega, a gente encontra SUS, tá? Então, se uma pessoa sofre um acidente e uma ambulância vai buscar, é o SUS que está ali presente. Se a gente tem a oportunidade de chegar em um restaurante e comer, o SUS está ali presente, porque para aquele restaurante funcionar, ele tem que ter o alvará, né, de licenciamento, de saneamento, a fiscalização sanitária. Ela tem que liberar a abertura daquele restaurante. Então, em todos os âmbitos a gente pode encontrar o SUS, tá? Então, atualmente, o que existe de legislação é a Constituição Federal, né, que do seu artigo 196 ao artigo 200 fala aí sobre as ações de saúde diante do SUS. Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, de 1990. A Lei 8.142, de 1990. A Emenda Constitucional número 29, tá, 2000. Norma Operacional Básica, de 91, 93 e 96. Norma Operacional de Assistência à Saúde, tá, 1 e 2. Pacto pela Saúde, 2006, Consolidação do SUS e suas diretrizes operacionais. Quanto às instâncias de decisão do SUS, nós vamos ter as comissões intergetoras, conhecida como CIT, Comissão Intergetores Tripartite,
ou seja, são a gestão de 3 esferas do governo, da União, do Estado e do município, tá? Então, na União a gente vai ter aí o Ministério da Saúde, do Estado, as secretarias estaduais de saúde, e no município as secretarias municipais. Na CIB, nós vamos ter a Comissão Intergestora de Bipartite, que participa apenas o Estado e o município. Quanto aos conselhos de saúde, os conselhos de saúde são um órgão permanente presente na esfera federal, estadual e municipal. Tá? Nos conselhos de saúde, há participação da população, da sociedade. Então, a composição ela é paritária. 50% dos usuários de serviços, né, de saúde e 50% distribuído entre os representantes dos gestores, prestadores de serviços e trabalhadores em saúde. Então, paritária por quê? Porque 50% tem participação popular e 50% gestores, trabalhadores e prestadores de serviços em saúde, ok? A nossa primeira aula, ela encerra aqui, tá? Espero que vocês tenham conseguido aí revisar um pouquinho sobre o SUS que a gente estudou lá em Saúde Coletiva 1 e espero vocês para a próxima aula, ok? Até lá!